Celiane Arvu era apenas uma curandeira itinerante de 22 anos, viajando pelas estradas empoeiradas entre vilarejos esquecidos, carregando frascos de ervas e a esperança de curar quem precisasse. Mas na noite em que atravessou a floresta de Brumar, algo mudou para sempre. Uma energia sufocante pulsava entre as árvores antigas, guiando-a até um círculo ritualístico iluminado por tochas sangrentas. No centro, amarrado por correntes místicas, estava um lobo colossal de pelagem prateada, e ao redor dele, figuras encapuzadas entoavam palavras em língua morta. O que Celiane não sabia é que aquele lobo era Aertran Valinor, o rei Alfa da Alcateia de Aramur, capturado por traidores que queriam usurpar seu trono. E ao romper o ritual com suas ervas explosivas de luz, ela salvou não apenas uma vida, mas selou seu próprio destino ao lado dele. A explosão de luz prateada rasgou a escuridão. Celiane sentiu o calor das ervas reagindo em suas mãos, desintegrando as correntes místicas. Os encapuzados recuaram em pânico e o lobo imenso rugiu, um som que fez a terra tremer. Celiane caiu de joelhos, ofegante. Não tinha planejado nada disso. Agora, cercada por sombras furiosas e um lobo do tamanho de um cavalo, ela se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida. Um encapuzado avançou, lâmina erguida. Celiane tentou se levantar, mas o medo a paralisou. Fechou os olhos. O golpe nunca veio. Um rugido ecoou, seguido por ossos se quebrando. O lobo despedaçou os inimigos em segundos. A clareira esvaziou, deixando apenas tochas caídas e sangue. O lobo se virou para ela, olhos prateados brilhantes. Então começou a se transformar. Em questão de segundos, onde havia um lobo colossal, estava um homem. Alto, cabelos negros até os ombros, olhos prateados sobrenaturais. Runas antigas marcavam sua pele, uma brilhando no peito. Ele estava nu. Celiane desviou o olhar, o rosto queimando. Você é um homem. Sou o rei Alfa de Aramur, respondeu ele, voz grave e rouca. E você acabou de salvar minha vida. Celiane olhou para o rosto dele, evitando qualquer outra parte. Ele parecia indiferente à própria nudez. Eu não sabia. Pensei que você fosse apenas um lobo comum. Ele inclinou a cabeça. Poucos humanos teriam coragem de interferir em um ritual de sangue. Por que fez isso? Celiane enrolou uma mecha de cabelo entre os dedos, nervosa. Não sei. Senti que devia. A energia aqui estava errada, sufocante. Aertran deu um passo à frente e Celiane recuou. Ele parou. Você pode sentir a aura lunar. Impossível. Humanos não têm essa sensibilidade. Antes que ele respondesse, gemeu baixo. Cambaleou, levando a mão ao lado. Sangue escorria entre seus dedos. As correntes místicas haviam deixado marcas profundas. Celiane esqueceu o medo. Aproximou-se rapidamente, tirando o cinto de frascos. Você está ferido. Preciso tratar isso. Eu me curo rápido. Não se a ferida foi feita com magia negra. Sente-se. Agora. Para sua surpresa, ele obedeceu. Celiane aplicou pomada com cuidado. Ao tocar a pele gelada, um arrepio percorreu sua espinha. Uma conexão elétrica fazia cada nervo despertar. Aertran também sentiu. Enrijeceu, os olhos arregalados. O que é isso? Sussurrou Celiane. Não sei, mas nunca senti nada assim antes. Seus olhares se encontraram. O mundo ao redor deixou de existir. Apenas eles dois e aquela energia inexplicável pulsando entre seus corpos. Então, passos distantes quebraram o encanto. Muitos passos. Aertran se levantou, instintos alerta. Celiane também, o coração acelerado. Eles voltaram, disse ela tremendo. Não, são meus. A guarda real. Momentos depois, um grupo de lobos emergiu da floresta. Todos eram grandes, mas nenhum chegava perto do tamanho que Aertran tinha em sua forma lupina. À frente do grupo, uma loba de pelagem escura se transformou, revelando uma mulher morena de cabelos crespos, curtos e olhos castanhos intensos. Ela vestia a armadura de couro negro e empunhava uma espada prateada. Meu rei! A mulher correu até Aertran, os olhos examinando-o rapidamente em busca de ferimentos. Pensamos que tínhamos perdido você.
quando descobrimos a emboscada... Estou bem, Mirette, interrompeu Aertran. Graças a ela. Mirette finalmente olhou para Celiane. Seu rosto endureceu. A mão foi instintivamente para o cabo da espada. Uma humana. Ela estava com os traidores? Não, ela me salvou. Rompeu o ritual e os afugentou. Mirette pareceu genuinamente surpresa. Estudou Celiane de cima a baixo, avaliando. Então, lentamente retirou a mão da arma e inclinou a cabeça em um gesto de respeito. Então, estamos em dívida com você. Celiane não sabia o que dizer. Tudo aquilo parecia um sonho febril. Há uma hora, ela estava caminhando tranquilamente pela floresta. Agora estava cercada por lobisomens e sendo agradecida pela capitã da Guarda Real. Aertran se virou para ela e havia algo novo em seus olhos. Determinação, preocupação e algo mais profundo que Celiane não conseguia nomear. Você não pode voltar para a estrada sozinha. Os traidores viram seu rosto. Vão caçá-la. O estômago de Celiane afundou. O que você está dizendo? Você precisa vir comigo, para Aramur. Estarás sob minha proteção até que possamos garantir sua segurança. Mas eu não posso simplesmente... Não é um pedido. A voz dele era firme, mas não cruel. Você interferiu em assuntos lupinos. Agora é parte disso, queira ou não. Celiane abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta quando ela viu o olhar de Aertran. Havia algo ali, uma urgência, um medo subjacente que ele tentava esconder. Ele realmente estava preocupado com ela. Antes que pudesse responder, um dos lobos da guarda uivou alto, um som de alerta. Mirette virou-se bruscamente para a direção de onde vieram. Meu rei, temos companhia. A alcateia rebelde está avançando e eles trazem reforços. Aertran praguejou baixo. Pegou um manto que um dos guardas ofereceu e cobriu o corpo rapidamente. Então, sem aviso, ele segurou o braço de Celiane. Não há tempo para discussões. Ou vem comigo agora, ou morre aqui quando eles chegarem. Celiane olhou para trás, para a escuridão da floresta onde sombras se moviam rapidamente entre as árvores. Olhou para Aertran, para aqueles olhos prateados que pareciam enxergar através dela, e tomou a decisão mais insana de sua vida. Está bem, eu vou. Mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, uma flecha cortou o ar e acertou uma árvore a poucos centímetros de sua cabeça. Os rebeldes haviam chegado, e eles não vinham para negociar. Aertran puxou Celiane para trás dele em um movimento fluido, posicionando-se como escudo entre ela e os atacantes. Mirette gritou ordens para a guarda, e em segundos todos se transformaram, formando uma barreira de lobos ao redor do rei e da humana. Celiane agarrou-se às costas de Aertran, o coração disparado, os olhos fixos nas sombras que emergiam das árvores. Eram pelo menos 20 lobos rebeldes, todos com pelagem escura e olhos vermelhos brilhando na escuridão. À frente deles, um lobo particularmente grande se transformou, revelando um homem de aparência cruel, com cicatrizes cruzando o rosto e um sorriso que não tinha nada de humano. Valinor, rosnou ele, cuspindo o nome como uma maldição. Deveria ter morrido no ritual, mas vejo que uma humana patética decidiu brincar de heroína. Aertran deu um passo à frente, a voz saindo baixa e perigosa. Recue agora, Corbin, e talvez eu considere uma morte rápida quando chegar sua hora de pagar por essa traição. Corbin riu, um som áspero e desagradável. Você ainda acha que está no comando? Seu tempo acabou, Aertran. A alcateia de Aramur merece um alfa de verdade, não um rei que se deixa capturar como um filhote perdido. Foi uma emboscada covarde, interveio Mirette, a voz cortante. Atacaram durante as negociações de paz. Não há honra nisso. Honra? Corbin cuspiu no chão. Honra não governa territórios, poder governa. E quando eu arrancar o coração do precioso rei Alfa e tomar seu trono, vocês vão se ajoelhar diante de mim. Celiane sentiu Aertran tremer. Não de medo, mas de fúria contida. A temperatura ao redor dele parecia cair e ela podia jurar que via vapor saindo de sua pele. Você não vai tocar nele, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Todos os olhos se viraram para ela. Corbin arqueou uma sobrancelha, divertido. A humana tem língua,
Que adorável! Ele deu um passo em direção a eles. Diga-me, garota, o que uma curandeira comum pensa que pode fazer contra uma alcateia inteira? Celiane ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar o terror que sentia. Já fiz mais do que você imagina. Quebrei seu ritual, salvei meu rei e farei o que for preciso para protegê-lo novamente. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Meu rei, como se Aertran já fosse algo dela. Como se ela tivesse algum direito de reivindicá-lo assim. Mas, estranhamente, aquilo parecia certo, natural. Aertran virou a cabeça levemente, os olhos prateados encontrando os dela por um breve segundo. Havia surpresa ali, e algo que parecia perigosamente próximo de admiração. Corbin, no entanto, não achava graça nenhuma. Seu rosto se contorceu em fúria. Então você vai morrer ao lado dele. Peguem-na! 3 lobos rebeldes avançaram. Mirette e 2 guardas interceptaram 2 deles, mas o terceiro passou pelas defesas, os olhos fixos em Celiane. Ela tentou recuar, mas suas costas já estavam contra uma árvore. O lobo saltou, as mandíbulas abertas, prontas para dilacerá-la. Aertran rugiu. A transformação foi instantânea. Um segundo ele era humano. No próximo era o lobo colossal de pelagem prateada. Ele se lançou no ar, interceptando o rebelde no meio do salto, e os 2 colidiram com força suficiente para derrubar árvores. Rolaram pelo chão em um emaranhado de garras e presas, o som de rosnados ecoando pela floresta. Celiane assistiu, horrorizada e fascinada, enquanto Aertran dominava o oponente com facilidade brutal. Com uma mordida precisa no pescoço, ele encerrou a luta. O lobo rebelde caiu sem vida, mas não havia tempo para alívio. A batalha estava apenas começando. A guarda real lutava bravamente, mas estava em desvantagem numérica. Mirette sangrava de um corte no ombro, mas continuava lutando com ferocidade impressionante. Os rebeldes eram implacáveis, atacando em coordenação perfeita. Aertran voltou para o lado de Celiane, posicionando-se novamente como barreira. Mesmo em forma lupina, ela podia sentir a preocupação dele. Os olhos prateados não saíam dela, verificando constantemente se estava bem. Corbin observava tudo à distância, ainda em forma humana, um sorriso cruel nos lábios. Vejam só, o grande rei Alfa, reduzido a um cachorro de guarda protegendo uma humana. Patético. Ele ergueu a mão e Celiane viu algo brilhar em seus dedos. Um amuleto. Não era um amuleto comum. Era o mesmo símbolo que estava no círculo ritualístico. Uma fonte de magia negra. Se você não vem até mim, Valinor, disse Corbin, a voz carregada de malícia, então eu vou até ela. Ele apontou o amuleto para Celiane. Uma onda de energia escura disparou na direção dela, rápida demais para que qualquer um pudesse reagir. Celiane fechou os olhos, preparando-se para a dor, mas ela nunca chegou. Quando abriu os olhos, Aertran estava diante dela em forma humana novamente, os braços estendidos. Uma barreira prateada brilhava ao redor deles, repelindo a magia escura. A runa em seu peito pulsava intensamente, iluminando a floresta inteira com luz lunar. Impossível, sussurrou Corbin, recuando um passo. Você não deveria ter força para invocar a barreira ancestral. O ritual drenou você. Aertran não respondeu. Sua respiração estava pesada, o corpo tremendo com o esforço. Celiane percebeu que ele estava usando as últimas reservas de energia para protegê-la. Se continuasse assim, iria colapsar. Ela não pensou, apenas agiu. Colocou as mãos nas costas de Aertran, sobre a runa brilhante. No instante em que seus dedos tocaram a pele dele, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada emanou das palmas de Celiane, mesclando-se com a luz prateada de Aertran. A barreira se fortaleceu, expandindo-se, empurrando os lobos rebeldes para trás. Aertran virou-se para ela, os olhos arregalados. Como você está fazendo isso? Não sei, admitiu Celiane, tão surpresa quanto ele. Só sei que preciso ajudá-lo. A luz dourada pulsava em sincronia com a luz prateada, como 2 corações batendo juntos. Corbin observava com uma mistura de choque e fúria. Ela tem o dom lunar? Isso é impossível. Humanos não podem... Recue, ordenou Aertran, a voz ecoando com poder ancestral.
ou juro pelos antigos que nenhum de vocês verá o amanhecer. Por um momento, pareceu que Corben iria desafiar. Mas então, ele olhou para a barreira combinada, para a luz dourada e prateada que parecia impossível de romper, e tomou uma decisão. Isso não acabou, Valinor. Você pode ter sua humana de estimação agora, mas quando o Conselho dos Alfas souber que está desenvolvendo laço com uma humana, eles vão arrancar você do trono, e eu estarei lá para tomar seu lugar. Com um gesto brusco, ele e os rebeldes recuaram para a escuridão da floresta. Em segundos, haviam desaparecido. A barreira caiu. Aertran cambaleou, e Celiane o segurou antes que ele caísse. O peso dele contra seu corpo era sólido, quente e estranhamente reconfortante. Você está bem? Sussurrou ela, as mãos examinando-o em busca de ferimentos. Estou, graças a você, novamente. Ele a olhou nos olhos, e havia algo tão intenso em seu olhar que Celiane esqueceu como respirar. O que você fez não deveria ser possível. Mirette se aproximou, transformada de volta à forma humana, pressionando um pano contra o ferimento no ombro. Meu rei, precisamos sair daqui, agora. Eles podem voltar com mais reforços. Erdran assentiu, mas seus olhos não deixaram Celiane. Você vai para Aramur, e lá vamos descobrir exatamente o que você é. Celiane engoliu em seco. O que ela era? Até aquela noite, achava que era apenas uma curandeira comum. Mas a luz dourada, a conexão com Aertran, aquela energia que pulsava entre eles, talvez ela nunca tenha sido comum. E talvez, apenas talvez, seu destino estivesse entrelaçado com o do Rei Alfa, desde muito antes dela salvá-lo naquela floresta. Mas enquanto a guarda real os conduzia pela escuridão em direção a Aramur, uma única pergunta martelava na mente de Celiane. Se Corben estava certo e o Conselho dos Alfas descobrisse sobre o laço entre ela e Aertran, o que aconteceria com ambos? E por quê? Apesar de todo o perigo, uma parte dela não conseguia se arrepender de ter salvado aquele lobo prateado. A cidade de Aramur era diferente de tudo que Celiane já tinha visto. Construída nas profundezas de uma floresta ancestral, as casas se integravam às árvores gigantes, conectadas por pontes suspensas e escadas espirais esculpidas em troncos milenares. Luzes prateadas flutuavam no ar, iluminando os caminhos com um brilho suave e mágico. Era beleza e poder em perfeita harmonia, mas Celiane mal conseguia apreciar a vista. Sua mente ainda girava em torno dos eventos da floresta. A luz dourada que emanou de suas mãos, a conexão com Aertran, o olhar de Corben quando mencionou o Conselho dos Alfas. Mirette a conduziu através das ruas silenciosas até uma construção imponente no centro da cidade. O Palácio Real era esculpido em 3 árvores colossais entrelaçadas, suas raízes formando arcos naturais na entrada. Guardas em armaduras prateadas se curvaram quando Aertran passou, mas Celiane notou os olhares curiosos e desconfiados direcionados a ela. Uma humana no coração de Aramur. Isso claramente não era comum. Seus aposentos, disse Mirette, abrindo uma porta de madeira entalhada. Descanse. Amanhã, Eldran vai querer falar com você. Quem é Eldran? O conselheiro real. Ele sabe mais sobre magia lunar do que qualquer um vivo. Mirette hesitou. Então acrescentou em voz mais baixa. Seja honesta com ele, Celiane. Se há algo especial em você, ele vai descobrir de qualquer jeito. E é melhor que saibamos a verdade. Antes que Celiane pudesse responder, Mirette já havia saído, fechando a porta suavemente atrás de si. O quarto era surpreendentemente aconchegante. Uma cama grande coberta com peles macias, uma janela com vista para a floresta iluminada, uma banheira de pedra já preenchida com água quente e perfumada. Celiane deveria estar exausta, mas o sono parecia impossível. Ela caminhou até a janela, observando as luzes de Aramur piscando entre as árvores. Uma batida suave na porta a fez virar-se. Entre! Erdran abriu a porta devagar. Ele havia trocado o manto manchado de sangue por roupas simples, uma túnica escura e calças de couro. Os cabelos negros ainda estavam úmidos, como se tivesse acabado de se banhar.
Seus olhos prateados a encontraram imediatamente, e Celiane sentiu aquele arrepio familiar percorrer sua espinha. Vim verificar se está bem, disse ele a voz baixa. Estou. Este lugar é incrível. Aertran entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. O espaço de repente pareceu menor, mais íntimo. Celiane enrolou uma mecha de cabelo entre os dedos, nervosa. Você não deveria estar descansando? Usou muita energia naquela barreira. Eu me recupero rápido. Ele deu alguns passos em direção a ela, parando a uma distância respeitosa. Mas você... O que fez não deveria ser possível, Celiane. Humanos não conseguem canalizar energia lunar. Eu sei, você já disse isso, mas eu não sei o que aconteceu. Só vi você sofrendo e quis ajudar. A luz simplesmente aconteceu. Aertran estudou-a em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ergueu a mão. Posso. Celiane não tinha certeza do que ele estava pedindo, mas assentiu. Aertran tocou seu rosto com delicadeza surpreendente, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. O toque era quente, elétrico. Celiane prendeu a respiração. Quando você me tocou, sussurrou ele. Senti como se duas metades de algo antigo finalmente se encaixassem. Como se eu estivesse esperando por você a vida inteira sem saber. Eu senti a mesma coisa, admitiu Celiane, a voz tremendo. E isso me assusta. Por quê? Porque não faz sentido. Eu não te conheço. Você não me conhece. Como pode algo tão intenso acontecer tão rápido? Aertran deslizou o polegar pelo lábio inferior dela. Um toque tão suave que parecia uma promessa. Entre os lobos existe uma lenda. O laço de eco lunar. Diz que uma vez a cada 1000 anos, um alfa encontra sua verdadeira metade, alguém cuja alma ressoa com a dele em perfeita harmonia. Quando isso acontece, não há dúvida, não há hesitação, apenas certeza absoluta. O coração de Celiane batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. E você acha que eu sou isso? Sua metade? Acho que você é muito mais do que eu poderia ter imaginado. Ele se aproximou mais, tão perto que Celiane podia sentir o calor emanando de seu corpo. E isso me aterroriza tanto quanto a você. Por quê? Porque Corbihen estava certo. Quando o Conselho descobrir sobre você, sobre o laço que estamos desenvolvendo, eles vão questionar meu reinado. Vão dizer que estou comprometido, que uma humana nunca poderia ficar ao lado de um rei alfa. Celiane sentiu algo se apertar em seu peito. Dor, não física, mas emocional. A ideia de se afastar dele parecia errada, em um nível fundamental. Então o que fazemos? Aertran segurou o rosto dela com as duas mãos agora, forçando-a a encontrar seu olhar. Lutamos. Provamos que eles estão errados. Descobrimos o que você realmente é e por que os deuses decidiram nos unir. Sua voz ficou mais rouca, mais intensa, e não deixamos ninguém nos separar. Ele se inclinou, a respiração misturando-se com a dela. Celiane podia ver cada detalhe daqueles olhos prateados, sentir o pulso acelerado dele através das mãos que seguravam seu rosto. O mundo inteiro se reduziu àquele momento. Aquele quase. Os lábios deles estavam a milímetros de distância quando uma batida urgente na porta os separou. Aertran praguejou baixo, recuando um passo. Celiane tentou controlar a respiração, o corpo ainda tremendo com a proximidade dele. Entre, disse Aertran, a voz tensa. A porta se abriu, revelando um homem mais velho com cabelos grisalhos longos e lisos, uma barba bem cuidada e olhos verde escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Ele vestia mantos de estudioso e carregava um cajado adornado com símbolos lunares. Eldran cumprimentou Aertran. Pensei que viria falar com ela apenas amanhã. As circunstâncias mudaram, meu rei. Eldran entrou no quarto, os olhos fixos em Celiane com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Acabei de receber notícias das sentinelas da fronteira norte. A luz dourada que esta jovem manifestou foi vista por quilômetros. Todo o reino lupino está falando sobre isso. Celiane sentiu o sangue gelar em suas veias. E isso é ruim? Eldran não respondeu imediatamente. Ele se aproximou dela, estudando-a como se fosse um quebra-cabeça particularmente complexo. Então, lentamente, tirou o anel do dedo.
aquele com o símbolo lunar único, e o segurou diante dela. A pedra no anel começou a brilhar, não com luz prateada como a magia lupina, mas com luz dourada, a mesma luz que Celiane havia manifestado. Impossível, sussurrou Eldran, a voz carregada de choque. Depois de todos esses séculos, finalmente encontramos uma. Aertran deu um passo à frente, tenso. Encontraram uma o quê? Eldran virou-se para o rei, e havia uma mistura de admiração e medo em seus olhos. Uma portadora da luz primordial. A última foi vista há mais de 500 anos, e acreditávamos que a linhagem tinha sido extinta. Ele olhou novamente para Celiane, e sua voz ficou solene. Minha criança, você não é apenas humana. Você carrega o sangue dos primeiros curadores lunares, os que existiam antes mesmo dos lobisomens. O quarto girou. Celiane segurou-se na mesa próxima para não cair. Eu não entendo. Meus pais eram agricultores, pessoas comuns. Como eu poderia... A linhagem pode dormir por gerações, esperando as condições certas para despertar. Eldran tocou gentilmente o ombro dela, e parece que o gatilho foi salvar a vida de um rei alfa. Aertran estava pálido. O que isso significa para ela? Eldran respirou fundo. Significa que o laço de eco lunar entre vocês não é coincidência, é destino. Mas também significa que Celiane está em perigo muito maior do que imaginávamos. Ele fez uma pausa, as palavras seguintes caindo como pedras. Porque se Corben descobrir o que ela realmente é, ele não vai querer apenas matá-la. Celiane forçou-se a perguntar, mesmo temendo a resposta. O que ele vai querer fazer? Eldran a olhou nos olhos e havia tristeza genuína em sua expressão. Ele vai querer roubar seu poder. E o ritual para isso exige que você seja sacrificada sob a lua cheia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E Celiane percebeu que a lua cheia era em apenas 3 noites. Aertran explodiu, não literalmente, mas a fúria que emanou dele fez o ar na sala vibrar. Seus olhos brilharam com luz prateada intensa, e por um momento Celiane viu o lobo por baixo da pele humana, lutando para sair. Então nós a protegemos, reforçamos as defesas de Aramur, triplicamos a guarda. Ninguém chega perto dela. Eldran balançou a cabeça lentamente, a expressão sombria. Meu rei, você sabe que não é tão simples. Corben não está sozinho. Ele tem aliados poderosos, incluindo membros do próprio Conselho dos Alfas, que acreditam que seu reinado está enfraquecendo Aramur. Se eles descobrirem sobre Celiane, sobre o que ela é, vão usar isso como justificativa para removê-lo do trono. Deixe que tentem. A voz de Aertran era puro aço. Qualquer um que se atrever a tocá-la responderá diretamente a mim. Celiane sentiu algo quente se expandir em seu peito. Medo, sim, mas também outra coisa. Ninguém nunca havia lutado por ela assim. Ninguém jamais a havia colocado em primeiro lugar com tanta ferocidade. Aertran, ela tocou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Não podemos apenas esperar eles atacarem. Preciso entender o que sou, como controlar esse poder. Talvez assim eu possa me defender. Eldran assentiu, aprovação brilhando em seus olhos. A jovem é sábia, eu posso treiná-la, ensinar o básico sobre a luz primordial. Mas levará tempo, e tempo é exatamente o que não temos. Então começamos agora, disse Celiane endireitando os ombros. Esta noite, não vou ficar sentada esperando ser sacrificada. Aertran a olhou, e havia orgulho misturado à preocupação em sua expressão. Você tem certeza? Tenho. Se vou ficar aqui, se vou lutar ao seu lado, preciso ser mais do que apenas alguém a ser protegida. Preciso ser forte o suficiente para ficar de pé sozinha. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios de Aertran. Você já é mais forte do que imagina. Eldran bateu o cajado no chão, interrompendo o momento. Então está decidido. Vamos para a Câmara Lunar. Lá, longe de olhos curiosos, podemos começar o treinamento. Eles seguiram Eldran através de corredores silenciosos, descendo escadarias em espiral até chegarem a uma porta circular marcada com runas antigas. O conselheiro murmurou palavras em uma língua que Celiane não reconhecia,
e a porta se abriu, revelando uma sala circular iluminada por cristais que pulsavam com luz prateada e dourada. No centro, havia um círculo de pedras brancas, perfeitamente alinhadas. O teto era transparente, mostrando o céu estrelado acima, e Celiane podia ver a lua crescente brilhando. Entre no círculo, instruiu Eldran, e não tenha medo do que vai sentir. Celiane obedeceu, seus pés descalços tocando a pedra fria. No momento em que cruzou a linha do círculo, uma onda de energia a atingiu. Suas pernas falharam, mas Aertran estava lá, segurando-a antes que caísse. Eu estou aqui, murmurou ele em seu ouvido. Não vou deixá-la cair. A presença dele ajudou. Celiane se concentrou, tentando entender a energia que fluía através dela. Era diferente de qualquer coisa que já sentira. Quente e fria ao mesmo tempo. Antiga e nova. Familiar e completamente estranha. Respire, disse Eldran. Deixe a luz fluir através de você, não contra você. Ela é parte de você, sempre foi. Você apenas precisa reconhecê-la. Celiane fechou os olhos seguindo as instruções. Respirou fundo, lento, permitindo que a energia se movesse. E então ela sentiu, como um rio subterrâneo que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. A luz primordial corria em suas veias, pulsando em sincronia com seu coração. Quando abriu os olhos, suas mãos brilhavam com luz dourada suave. Incrível, sussurrou Eldran. Em apenas minutos, você já consegue manifestar conscientemente. Levou anos para a última portadora alcançar esse nível. Mas antes que Celiane pudesse responder, um som agudo rasgou o ar. Um alarme. Aertran virou-se instantaneamente em direção à porta, todos os instintos de guerreiro ativados. Myrette irrompeu na câmara, o rosto pálido, sangue escorrendo de um corte na testa. Meu rei, estamos sob ataque! Corben trouxe uma força completa. Eles já romperam as defesas externas. Aertran praguejou, transformando-se parcialmente. Garras crescendo, olhos brilhando prateado. Quantos? Pelo menos 50 lobos rebeldes. E eles não estão sozinhos. Myrette hesitou, a voz tremendo. Trouxeram um feiticeiro. Ele está usando magia de sangue para enfraquecer nossas barreiras. Eldran ficou tenso. Magia de sangue? Isso é proibido há séculos. Corben está desesperado. Ou muito confiante, corrigiu Aertran. Ele se virou para Celiane, segurando os ombros dela com firmeza. Você fica aqui. Esta câmara é a mais protegida de todo o palácio. Eldran, cele a porta. Ninguém entra exceto eu ou Myrette. Não! Celiane agarrou as mãos dele. Não vou ficar escondida enquanto você luta. Posso ajudar. Você mal começou a controlar seu poder. Lá fora, você é um alvo. Por favor. Sua voz ficou mais suave, quase suplicante. Fique aqui. Não posso lutar se estiver preocupado com você. Lágrimas arderam nos olhos de Celiane, mas ela assentiu. Odiava a ideia de ficar para trás, mas entendia. Ela seria um estorvo, não uma ajuda. Aertran pressionou a testa contra a dela, um gesto íntimo e carregado de emoção. Quando isso acabar, terminaremos o que começamos. Prometo. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído. Myrette ao seu lado. Eldran começou a traçar runas na porta, selando-a com magia ancestral. Ele vai ficar bem, disse o conselheiro, mas Celiane percebeu a incerteza em sua voz. Aertran é o alfa mais forte em gerações. Ele não vai cair tão facilmente. Celiane se virou para o círculo de pedras, para a luz que ainda brilhava fracamente em suas mãos. Do lado de fora, ela podia ouvir rugidos, gritos, o som de batalha ecoando através das paredes de pedra. E então, um som diferente, passos, muitos passos, vindo não de cima, mas de baixo. Eldran congelou, os olhos arregalados. Não é possível. Os túneis antigos estão selados há décadas. Mas o som estava ficando mais alto, mais próximo. A parede oposta começou a rachar. Pedras caíram. E através da abertura, Celiane viu olhos vermelhos brilhando na escuridão. Corben havia encontrado outro caminho. E desta vez, não havia barreiras entre ele e Celiane. O feiticeiro entrou atrás dele, vestes negras arrastando no chão, um sorriso cruel, distorcendo seu rosto marcado por cicatrizes rituais. Portadora da luz primordial, disse ele, a voz rouca e cheia de malícia. Finalmente nos encontramos. Venha quieta.
e talvez eu deixe o velho sábio viver. Eldran se posicionou entre Celiane e os invasores, o cajado erguido. Terão que me matar primeiro. Corbin deu de ombros. Como desejar. E saltou. Eldran não teve tempo de invocar sua magia. Corbin o atingiu com força brutal, jogando o conselheiro contra a parede. O cajado voou de suas mãos, rolando pelo chão. O ancião caiu, gemendo de dor, sangue escorrendo de sua boca. Celiane gritou, correndo em direção a ele, mas o feiticeiro bloqueou seu caminho. Ele ergueu as mãos e correntes negras de energia brotaram do ar, enrolando-se ao redor dos pulsos e tornozelos de Celiane. Ela caiu de joelhos, a dor percorrendo seu corpo como fogo líquido. "Não lute, criança", disse o feiticeiro, sua voz como vidro quebrado. "A magia de sangue é alimentada pela resistência. Quanto mais você luta, mais dói." Celiane mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue, recusando-se a gritar novamente. Seus olhos encontraram Eldran, que tentava se levantar, apoiando-se na parede. "Não, toque nela", murmurou o conselheiro, a voz fraca. Corbin riu, transformando-se de volta à forma humana. Ele se aproximou de Celiane, agachando-se até ficar na altura dos olhos dela. "Você causou muitos problemas para alguém tão insignificante, mas não se preocupe. Em 2 noites, quando a lua cheia brilhar, seu sacrifício dará à nossa espécie o poder que merecemos. Aertran vai matá-lo", cuspiu Celiane, a voz tremendo, mas firme. "Ele não vai deixar você me levar. Aertran está ocupado lutando contra meu exército lá em cima. E mesmo que ele venha, será tarde demais." Corbin acenou para o feiticeiro. "Leve-a e mate o velho. Não precisamos de testemunhas." O feiticeiro se aproximou de Eldran, uma adaga negra materializando em sua mão. Celiane sentiu pânico puro inundá-la. Não podia deixar isso acontecer. Não podia permitir que Eldran morresse por causa dela. A luz dourada explodiu de seu corpo. As correntes de magia de sangue se desintegraram instantaneamente. O feiticeiro foi arremessado para trás, batendo contra a parede com força suficiente para rachar a pedra. Corbin rugiu, transformando-se em lobo, mas Celiane ergueu as mãos e uma barreira de luz dourada se formou entre eles. Ela não sabia como estava fazendo aquilo. Não tinha treinamento, não tinha controle, mas o desespero, o medo de perder alguém mais, alimentava o poder dentro dela. A luz primordial respondeu, protegendo-a da única maneira que sabia. "Impossível!" gritou o feiticeiro, levantando-se cambaleante. "Ela não deveria ter esse controle." Eldran, apesar da dor, sorriu. "É o laço. O amor a torna mais forte do que ela mesma imagina." Celiane não tinha tempo para processar essas palavras. Corbin estava circulando a barreira, procurando um ponto fraco, e ela podia sentir sua energia se esgotando rapidamente. Não conseguiria manter a proteção por muito tempo. "Eldran, você consegue se levantar?" O conselheiro assentiu, apoiando-se na parede e arrastando-se em direção ao cajado. "Sim, mas não posso enfrentar os dois sozinho." "Não vai precisar." A voz veio da entrada dos túneis. Celiane virou a cabeça e seu coração quase explodiu de alívio. Ali, emergindo da escuridão com olhos que brilhavam como brasas prateadas, estava um homem robusto de cabelos ruivos curtos e uma cicatriz larga no maxilar. Darvos Ylvarren. Ele carregava um arco longo e tinha 2 espadas cruzadas nas costas. Atrás dele, mais 3 lobos da guarda real se transformaram, posicionando-se para o ataque. "Pensei que poderia usar ajuda", disse Darvos, um sorriso torto no rosto. "Aertran mandou reforços quando percebeu que vocês estavam isolados aqui embaixo." Corbin rosnou, recuando um passo. O feiticeiro também pareceu menos confiante, seus olhos calculando as chances. "Isso não acaba aqui", sibilou Corbin. "A garota ainda será minha." "Sobre o meu cadáver", respondeu Darvos, sacando uma das espadas. O que se seguiu foi caos puro. Darvos e os guardas atacaram com coordenação perfeita. Corbin lutou com ferocidade desesperada, mas estava em desvantagem numérica. O feiticeiro tentou invocar mais magia de sangue, mas Eldran, mesmo ferido, conseguiu bloquear seus feitiços com contra-encantamentos. Celiane manteve a barreira protegendo Eldran e a si mesma, mas podia sentir suas forças se esvaindo.
Suas pernas tremiam. Sua visão começava a ficar turva. "Aguente firme!" gritou Darvus, bloqueando um golpe de Corben. "Estamos quase..." Um rugido ensurdecedor abalou toda a câmara. A parede explodiu em uma chuva de pedras, e através da abertura, em sua forma lupina colossal, coberto de sangue mas vivo e furioso, estava Aertran. Seus olhos encontraram Celiane imediatamente. Então, se voltaram para Corben, e o que Celiane viu naquele olhar a fez estremecer. Não era apenas raiva, era algo primal, absoluto. Assassino. Aertran avançou sobre Corben como um furacão de prata e fúria. O lobo rebelde tentou se defender, mas era inútil. Aertran era maior, mais rápido, infinitamente mais poderoso. Em segundos, tinha Corben preso sob suas patas, as mandíbulas ao redor da garganta do traidor. "Não!" gritou o feiticeiro correndo em direção a eles. Mirette apareceu do nada, derrubando-o com um chute preciso. A capitã transformou-se parcialmente, garras crescendo, e pressionou o feiticeiro contra o chão. "Acabou", disse ela friamente. "Rendam-se ou morram." O feiticeiro olhou para Corben, para as mandíbulas de Aertran prontas para esmagar sua garganta, e toda a luta o abandonou. "Eu me rendo." Aertran não soltou Corben imediatamente. Por um longo momento, pareceu que iria matá-lo ali mesmo, mas então, lentamente, abriu as mandíbulas e recuou. Transformou-se de volta à forma humana, nu e coberto de sangue, o peito subindo e descendo rapidamente. "Prendam-no, ambos, e selem os túneis. Ninguém mais entra ou sai por aqui." Guardas avançaram, prendendo Corben e o feiticeiro com correntes reforçadas. Mirette coordenava tudo com eficiência militar, mas Aertran não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos em Celiane. Ele atravessou a câmara em passadas largas. Celiane deixou a barreira cair, suas pernas finalmente cedendo. Aertran a pegou antes que tocasse o chão, puxando-a contra o peito. "Você está bem? Machucaram você?" Celiane balançou a cabeça, incapaz de falar. Lágrimas escorriam por seu rosto, todo o medo e tensão finalmente a alcançando. Ela se agarrou a Aertran como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que não parava de girar. "Eu estava com tanto medo", sussurrou ela. "Pensei que eles fossem me levar. Pensei que nunca mais veria você." Aertran a segurou mais apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela. "Eu jamais deixaria isso acontecer. Nunca." Mas mesmo enquanto se abraçavam, enquanto Mirette e Darvus asseguravam a câmara, ninguém notou o pequeno símbolo que o feiticeiro havia traçado no chão com seu próprio sangue antes de ser capturado. Um símbolo de rastreamento. E a quilômetros dali, em uma fortaleza escondida nas montanhas, um segundo feiticeiro abriu os olhos, um sorriso cruel se formando em seu rosto. Agora sabiam exatamente onde a portadora da luz primordial estava. E tinham 2 dias até a lua cheia. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A madrugada chegou trazendo uma calma tensa a Aramur. Os feridos eram tratados, os mortos honrados e as defesas reconstruídas. Corben e o feiticeiro estavam presos nas masmorras mais profundas, sob vigilância constante. Mas Celiane não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Uma inquietação que roía suas entranhas. Ela estava nos aposentos reais agora. Aertran havia insistido, recusando-se a deixá-la sozinha depois do ataque. Eldran também estava lá, suas feridas enfaixadas, mas o conselheiro parecia mais preocupado com algo que não conseguia nomear. "Eles vieram diretamente até você", disse ele, quebrando o silêncio. "Através de túneis que estavam selados há décadas. Como sabiam onde você estaria?" Aertran parou de andar de um lado para o outro, os olhos se estreitando. "Está sugerindo que há um traidor? Estou dizendo que há informações demais vazando." Eldran olhou para Celiane. "Alguém além de nós 3 e Mirette sabia que você era uma portadora?" Celiane balançou a cabeça. "Não contei para ninguém. Mal tive tempo de processar isso." "Então, como Corben soube?" Aertran socou a mesa, fazendo os objetos saltarem.
Como ele sabia que ela estava na câmara lunar especificamente? Ninguém tinha resposta. O silêncio pesou até que uma batida suave na porta os interrompeu. Miret entrou, o rosto grave. Meu rei, o feiticeiro quer negociar. Aertran rosnou. Ele não está em posição de negociar nada. Ele diz que tem informações sobre um ataque maior e que só falará com a portadora. Todos os olhares se viraram para Celiane. Ela sentiu o estômago apertar, mas endireitou os ombros. Eu vou. Absolutamente não, começou Aertran, mas Celiane o interrompeu. Se ele tem informações que podem nos ajudar, preciso ouvir. Você estará comigo. Não vai me deixar sozinha com ele. Aertran claramente não gostava da ideia, mas assentiu relutantemente. Minutos depois, estavam nas masmorras, diante de uma cela reforçada com barras de prata e runas de contenção. O feiticeiro estava acorrentado à parede, mas seu sorriso era tão arrogante quanto antes. Ah, a pequena portadora, tão corajosa vindo até aqui. O que você quer? Perguntou Celiane, mantendo a voz firme. Quero fazer um acordo. Minha liberdade em troca de informações que podem salvar sua vida. Aertran avançou, garras crescendo. Você não está em posição de pedir nada. Não? O feiticeiro inclinou a cabeça. Então, deixe-me oferecer uma amostra grátis. O símbolo que tracei no chão da câmara antes de ser capturado era um rastro. Meu mestre agora sabe exatamente onde ela está. E ele está vindo com uma força que fará o ataque de Corben parecer uma brincadeira de criança. Eldran ficou pálido. Quando? Na lua cheia, amanhã à noite. O feiticeiro riu. Vocês não têm tempo para fugir. Não têm tempo para se preparar adequadamente. Mas eu posso ajudar. Posso ensiná-la a esconder sua essência, a ocultar-se da visão mística. Celiane sentiu o medo apertar sua garganta, mas forçou-se a perguntar. Por quê? Por que nos ajudaria? O sorriso do feiticeiro vacilou pela primeira vez. Porque meu mestre não pretende apenas tomar seu poder. Ele quer destruir toda a alcateia de Aramur, queimar tudo até as cinzas. E eu posso ser um feiticeiro sem escrúpulos, mas não sou suicida. Aramur cair significa guerra total entre todas as alcateias, caos que consumirá tudo. E você espera que acreditemos nisso? Cuspiu Miret. Acreditem ou não, pouco me importa. Mas quando eles chegarem amanhã, vocês vão desejar ter me ouvido. Aertran estudou o feiticeiro por um longo momento. Então se virou para Eldran. É possível? Ele pode estar falando a verdade? Eldran respirou fundo. O símbolo de rastreamento é real. Eu deveria ter notado antes, mas estava focado em curar meus ferimentos. Se há realmente um segundo ataque planejado, então precisamos evacuar, disse Miret. Levar Celiane para longe daqui. Para onde? Aertran balançou a cabeça. Se eles podem rastreá-la, não importa onde vá. E dividir nossas forças agora seria suicídio. Celiane sentiu as paredes se fechando. Não havia saída. Não havia solução perfeita. Mas então, uma ideia começou a se formar em sua mente. Perigosa, talvez insana, mas possível. E se eu me entregasse? O silêncio foi instantâneo e absoluto. Aertran virou-se para ela tão rápido que quase foi um borrão. Nunca, nem pense nisso. Escute. Celiane segurou os braços dele. Se eles querem a mim, se eu sou o alvo, então tirar-me da equação protege Aramur, protege você e assina sua sentença de morte, rosnou Aertran. Não vou permitir. Não é sua escolha. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Aertran recuou como se tivesse sido golpeado. Celiane imediatamente se arrependeu, mas não podia voltar atrás agora. Aertran, eu não posso deixar pessoas morrerem por minha causa. Não posso deixar você arriscar seu reino, seu povo, por mim. Você não entende, disse ele, a voz quebrando. Você não é apenas alguém que preciso proteger. Você é minha metade, meu laço de eco lunar. Se você morrer, uma parte de mim morre com você. Lágrimas queimaram nos olhos de Celiane. E se você morrer me protegendo, eu nunca me perdoaria. Eldran tossiu suavemente, chamando a atenção. Há outra opção, mais perigosa, mas possível. Todos olharam para ele. O laço de eco lunar não está completamente formado. Leva tempo, ritual, aceitação mútua. Mas se vocês completarem o laço antes da lua cheia, seu poder será amplificado através da conexão. Aertran,
poderá canalizar a luz primordial de Celiane, e ela poderá acessar a força ancestral dele. Como fazemos isso? Perguntou Aertran. Eldran hesitou. O ritual da união lunar, mas exige que ambos abram completamente seus corações um ao outro, que compartilhem seus medos mais profundos, suas verdades mais escondidas, e que aceitem um ao outro sem reservas. Celiane e Aertran se olharam. Havia tanto que ainda não sabiam um do outro, tanto que não tinham compartilhado. Mas quando seus olhos se encontraram, Celiane viu a mesma determinação refletida de volta. Faremos isso, disseram juntos. Mirette deu um passo à frente. Meu rei, o Conselho dos Alfas já está questionando sua decisão de abrigar uma humana. Se completar o laço, eles verão isso como traição às antigas leis. Então que venham me desafiar, respondeu Aertran, sem tirar os olhos de Celiane. Mas não vou perder ela. Não quando finalmente encontrei minha outra metade. O feiticeiro riu baixo em sua cela. Quão romântico. Mas vocês ainda precisarão sobreviver até amanhã à noite. E posso garantir, meu mestre não virá sozinho. Aertran finalmente olhou para ele. Quantos? O sorriso do feiticeiro era pura maldade. 100 lobos de guerra. 5 feiticeiros. E uma criatura das sombras que não é vista há 300 anos. Um devorador de almas. O sangue de Celiane gelou. Eldran cambaleou, apoiando-se na parede. Isso é impossível. Os devoradores foram extintos. Aparentemente não. O feiticeiro inclinou a cabeça. Então, ainda querem rejeitar minha ajuda? Aertran olhou para Celiane, para Eldran, para Mirette, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Fale e reze para que suas informações sejam verdadeiras. Porque se nos trair, eu pessoalmente garantirei que sua morte seja lenta e dolorosa. O feiticeiro assentiu e começou a falar. E cada palavra que saía de sua boca tornava a situação mais desesperadora. Eles tinham menos de 24 horas, e o inferno estava chegando para Aramur. As horas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Eldran preparava o ritual da união lunar, enquanto Mirette e Darvos organizavam as defesas de Aramur. O feiticeiro havia revelado tudo. O ponto de ataque, o horário exato quando a lua cheia atingiria seu ápice e a fraqueza do devorador de almas. Mas algo ainda incomodava Celiane. Algo que ela não conseguia identificar. Aertran a levou para uma câmara privada no topo da árvore real, onde o ritual aconteceria. O local era circular, aberto para o céu, com um piso de cristal que refletia a luz das estrelas. No centro, um círculo de flores lunares brancas marcava o espaço sagrado. Você tem certeza disso? Perguntou Aertran, segurando as mãos dela. Uma vez que o laço for completado, não há como desfazer. Nossas vidas estarão entrelaçadas para sempre. Celiane olhou nos olhos prateados dele, procurando qualquer hesitação. Encontrou apenas certeza. Tenho certeza. Você é a primeira pessoa que me faz sentir que pertenço a algum lugar. Que sou mais do que apenas uma curandeira errante sem propósito. Você sempre foi mais do que isso, murmurou ele, tocando o rosto dela com delicadeza. Eu apenas tive sorte de ser quem descobriu. Eldran entrou, carregando 2 cálices de prata. Mirette e Darvos o seguiam como testemunhas do ritual. Está na hora, disse o conselheiro. A lua está subindo. Precisamos começar antes que o ataque comece. Celiane e Aertran se posicionaram no centro do círculo. Eldran começou a entoar palavras antigas, sua voz ecoando pela câmara. Os cálices começaram a brilhar, um com luz prateada, outro com luz dourada. Bebam. E então, olhem um nos olhos do outro e digam a verdade mais profunda de seus corações. Sem medo, sem hesitação. Celiane levou o cálice dourado aos lábios. O líquido era doce e quente, percorrendo sua garganta como mel líquido. Aertran bebeu do cálice prateado e Celiane viu seus olhos brilharem mais intensamente. Eles se viraram um para o outro, mãos entrelaçadas. Eu tenho medo, começou Celiane, a voz tremendo. Medo de não ser forte o suficiente, de decepcionar você, de que um dia você perceba que eu não sou digna de estar ao seu lado. Aertran
apertou as mãos dela. Eu tenho medo de perder você, de que minha posição como rei coloque sua vida em perigo, de que escolher você signifique falhar com meu povo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Celiane. Mas escolho você de qualquer forma. Escolho enfrentar esses medos ao seu lado. Porque pela primeira vez na vida sinto que encontrei meu lar. E esse lar é você. E eu escolho você, disse Aertran, a voz rouca de emoção. Acima do trono, acima das leis antigas, acima de tudo. Você é minha metade, meu eco, minha luz. O círculo de flores explodiu em luz. Dourado e prateado se entrelaçaram, subindo como fios luminosos ao redor deles. Celiane sentiu algo se abrir em seu peito, uma conexão tão profunda que parecia que seus corações agora batiam em sincronia perfeita. E então ela viu, através dos olhos de Aertran, sentiu, através do coração dele, cada medo, cada esperança, cada momento de solidão antes de encontrá-la. E sabia que ele sentia o mesmo dela. O laço estava completo, mas no momento em que a luz começou a diminuir, um som ecoou pela cidade. Um uivo longo e terrível. Miret correu até a borda da câmara, olhando para baixo. Seu rosto empalideceu. Eles chegaram mais cedo. O exército está nas portas. Aertran praguejou, correndo para ver. Celiane o seguiu e seu sangue gelou. Lá embaixo, iluminados pela lua crescente, estavam centenas de lobos. E no meio deles, uma criatura que parecia feita de sombras e pesadelos. O devorador de almas. Como? Murmurou Eldran. Eles não deveriam chegar antes da lua cheia. Darvus irrompeu na câmara, ofegante e ferido. Traição! Um dos guardas abriu os portões de dentro. Eles estão entrando. E tem mais. Ele fez uma pausa, a respiração pesada. Corben escapou. O guarda traidor o libertou das masmorras antes de abrir os portões para o inimigo. Aertran se transformou instantaneamente, rugindo ordens. Miret já estava descendo as escadas, espada em mãos. Darvus a seguiu, sacando suas próprias armas. Celiane se virou para Eldran. O laço está completo. Posso canalizar o poder de Aertran agora? Sim, mas você precisa de concentração e tempo para aprender. Não temos tempo. Celiane correu para a borda, olhando para o caos abaixo. Lobos lutavam nas ruas. Casas pegavam fogo. O devorador avançava, devorando qualquer lobo que se aproximasse, absorvendo suas essências. E então ela o viu. Um lobo solitário, afastado dos outros, observando tudo com satisfação. Não era um lobo rebelde qualquer. Era Corbian. Celiane gritou um aviso, mas era tarde. Corben saltou, não em direção às defesas, mas em direção à câmara ritual, direto para ela. Aertran se lançou para interceptá-lo, mas 3 lobos inimigos o bloquearam. Ele lutou ferozmente, mas estava em desvantagem. Corben atingiu Celiane como um projétil. Ela caiu, a respiração fugindo de seus pulmões. Garras pressionaram sua garganta. Agora você é minha, sibilou Corben, transformando-se parcialmente para falar. E seu poder será meu. Celiane tentou invocar a luz primordial, mas o choque havia quebrado sua concentração. A luz piscou, fraca, inútil. Eldran tentou intervir, mas um dos lobos inimigos o derrubou. O conselheiro rolou pela borda da plataforma, agarrando-se desesperadamente. Celiane! O grito de Aertran rasgou o ar. Ela virou a cabeça e viu horror puro em seus olhos. Corben ergueu uma adaga negra, preparando-se para cravá-la no coração de Celiane. Quando você morrer, o laço vai destruir Aertran de dentro para fora. 2 pelo preço de 1. Mas antes que a lâmina descesse, algo impossível aconteceu. O feiticeiro prisioneiro apareceu nas escadas, livre de suas correntes. Ele ergueu as mãos e uma onda de energia pura atingiu Corben, arremessando-o longe de Celiane. Eu disse que queria sobreviver, rosnou o feiticeiro. E vocês morrendo garante minha morte também. Mas a distração custou caro. O devorador de almas sentiu a presença de Celiane. Sua essência de luz primordial era como um farol. E a criatura começou a subir a árvore, direto para ela.
Aertran rugiu desesperado, mas estava cercado. Mirette gritou ordens, tentando reorganizar as defesas. E Celiane percebeu com uma clareza terrível que não havia escapatória. O devorador estava chegando e ela estava sozinha. Celiane recuou até a borda da plataforma, os olhos fixos na criatura que subia. O devorador de almas era maior do que ela imaginara, uma massa de sombras com olhos vermelhos flamejantes e garras que pareciam rasgar a própria realidade. Mas então, através do laço recém-formado, ela sentiu Aertran, seu medo por ela, sua fúria, sua força, e percebeu que não estava sozinha. Nunca mais estaria. Celiane fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez desde que descobrira seu poder, não lutou contra ele. Deixou a luz primordial fluir livremente, mesclando-se com a essência lupina de Aertran através do laço. Quando abriu os olhos, eles brilhavam dourado e prateado juntos. O devorador alcançou a plataforma, lançando-se sobre ela com mandíbulas capazes de engolir sua alma. Celiane ergueu as mãos e explodiu em luz pura. A onda de energia atingiu a criatura com força devastadora. O devorador urrou, um som que fez a árvore inteira tremer, mas não recuou. Alimentava-se de almas e a essência de Celiane era irresistível. Lá embaixo, Aertran sentiu o poder dela através do laço e compreendeu. Ela estava canalizando a força dele, mas precisava de mais. Precisava que ele confiasse completamente. O Rei Alfa fechou os olhos e abriu seu coração totalmente, deixando todo o seu poder fluir através do laço para ela. Celiane sentiu a força ancestral de 1000 gerações de alfas inundá-la. Era demais, quase a destruiu. Mas ela segurou, moldou, direcionou e criou algo que nunca existira antes, uma lança de luz dourada e prateada entrelaçadas. Ela a arremessou com toda a força que possuía. A lança perfurou o núcleo do devorador e a criatura explodiu em milhares de fragmentos de sombra que se dissolveram no ar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, lentamente, os lobos inimigos começaram a recuar. Sem o devorador, sem Corben, que jazia inconsciente, sem liderança, eles fugiram para a floresta. Celiane caiu de joelhos, exausta. Aertran estava ao seu lado em segundos, transformado de volta, puxando-a contra o peito. Você conseguiu. Você os derrotou. Nós conseguimos, corrigiu ela sorrindo fracamente. Juntos. Mirette se aproximou, o rosto sujo de sangue e fuligem, mas sorrindo. A cidade está segura. Os invasores fugiram, e nossa portadora provou ser mais do que digna. Darvus ajudou Eldran a subir de volta à plataforma. O conselheiro estava ferido, mas vivo, e havia orgulho brilhando em seus olhos. O laço de eco lunar não é apenas lenda. É a maior arma que nossa espécie já teve, e vocês dois a despertaram. Nas semanas que se seguiram, o Conselho dos Alfas tentou questionar a união entre Aertran e Celiane. Mas quando viram o poder que o laço concedia, quando compreenderam que uma portadora ao lado do Rei Alfa tornava Aramur invencível, suas objeções silenciaram. Celiane nunca mais foi vista como apenas uma humana. Ela era a Rainha Alfa, a portadora da luz primordial, a metade do guerreiro mais poderoso do Reino Lupino. Mas mais importante que qualquer título, ela havia encontrado seu lar. E Aertran, que por tantos anos governara sozinho, finalmente tinha alguém que via além da coroa. Alguém que o amava não pelo poder, mas por quem ele realmente era. 6 meses depois, quando a lua cheia brilhou sobre Aramur, não trouxe medo, trouxe celebração. Porque naquela noite, diante de todo o reino, Celiane e Aertran renovaram seus votos, não apenas como rei e rainha, mas como almas eternamente entrelaçadas. E quando eles se beijaram sob a luz prateada, a cidade inteira explodiu em luz dourada e prateada, um testemunho do amor que havia salvado a todos. Porque às vezes o destino escolhe os mais improváveis para os maiores propósitos. Uma curandeira itinerante e um rei alfa capturado, unidos por um momento de coragem numa floresta escura.
E desse encontro nasceu não apenas um amor impossível, mas uma nova era para todos os lobos de Aramur. Uma era de luz, de esperança e de união entre mundos que antes pareciam incompatíveis. Celiane havia salvado a Ertran naquela noite fatídica, mas a verdade era mais profunda. Eles haviam salvado um ao outro e juntos salvaram um reino inteiro. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.